É isso aí, estamos de volta com o RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Hoje tem Série A1 do Campeonato Paulista, fase de quartas de final. Vamos trazer para vocês os jogos que aconteceram nesse final de semana, trazer o empate do Corinthians e do Palmeiras e falar da vitória do Santos e do São Paulo. Solta o som, DJ! coloca a música aí pra gente. Não tem música? Tem música. Foco no meu querido amigo Barbosa. Vai lá, Barbosa. Começa a reger essa orquestra. Aleluia, aleluia. E o melhor de tudo, Barbosa, é que o São Paulo, não tanto pela vitória, mas pelo fato de ter jogado bem. A gente depois vai trazer os gols para vocês acompanhar a vitória do São Paulo sobre o Ituano. Mas o São Paulo teve uma postura completamente diferente. É o melhor jogo de São Paulo em 2019, né? Wellington, primeiramente, tudo bem, galera? Mais um programa aí, né? Mais uma semaninha começando, se Deus quiser. É assim, pra mim, venceu, mas não convenceu. Você não gostou da atuação de São Paulo? Olha. Poderia ter jogado bem melhor. Porém, há umas peças ali que foi mexida que o São Paulo fez um bom jogo, vamos dizer assim. Porém, já teve a falha novamente. Gol de cabeça, então... Bom, eu acredito que a equipe do São Paulo, né, fez uma boa partida, teve ali uma dinâmica, né, os jogadores que entraram, o técnico do São Paulo, o Wagner Mancini, optou pela entrada de jogadores mais jovens na equipe do São Paulo, né, e eu acredito que a postura do São Paulo foi diferente, os garotos estavam afim de jogo, né, tanto os dois gols marcados, me fugiu agora o nome do garoto, o Lisiero no meio deu uma outra dinâmica pro jogo, né? O Igor. Aí a gente já está até vendo o gol do Igor. Depois a gente mostra melhor os gols da partida, Arthur. Vamos voltar aqui. Mas o São Paulo teve uma dinâmica diferente. Daqui a pouquinho, Barbosa. Eu sei que você está feliz, você está emotivo. E tem um detalhe. Você falou para mim ali fora do ar que no jogo de ontem você torceu para o Ituano. Torci pro Ituano. E o Ituano perdeu. Então acho que sou eu o problema. Então nós descobrimos o problema do São Paulo. Eu vou parar de torcer. Está aqui nos estúdios da RPTV. Vou torcer pro Corinthians agora, quem sabe, né? Eu tô contra. Vai torcer pro Corinthians agora? Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você como foi a fase de quartas de final do Campeonato Paulista, da Série A1. Acho que a maior novidade foi o empate do Corinthians com a Ferroviária e do Palmeiras com o Novo Horizontino, né? De resto, o São Paulo, apesar da crise, era esperado a vitória sobre o Ituano, pela nova fase, etc. E o Santos também pegou uma pedreira, que é a equipe do Red Bull, a melhor campanha na primeira fase, mas conseguiu a vitória. A gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho. Vamos falar agora, Barbosa, de Série A2 do Campeonato Paulista. A segunda, que corresponde à segunda divisão do Campeonato Estadual, também está chegando na sua fase final, onde nós vamos conhecer as 8 equipes que se classificam para a próxima fase da competição. E vamos trazer no destaque a vitória da Inter, Barbosa. Venceu jogando fora de casa contra a equipe... Fora de casa não, jogando em casa. Primeira vitória da Inter no Limeirão, placar de 3-1 contra a equipe do Linense. E claro, nós vamos direto para Limeira com o nosso correspondente Silvio Silva, trazendo as informações da equipe da Inter de Limeira. Olá, Wellington. Olá, amigos da RPTV Esporte. As informações da Inter, diretamente aqui da cidade de Limeira. Pois é, a Inter enfim desencantou, né? A primeira vitória da Inter aqui no estádio Major José Leves Sobrinho, popularmente conhecido como Limeirão. Agora, um jogo, meu caro Wellington, que valeu muito, mas muito mais que 3 pontos, né? Até porque a Inter precisava dessa vitória para continuar sonhando aí com a classificação para a próxima fase. E a pressão estava enorme aqui em Limeira, porque a Inter não havia vencido ainda aqui no Limeirão, no Campeonato Paulista da Série A2. Isso estava incomodando atletas, comissão técnica, diretoria e principalmente a torcida, né? Que cada jogo
tinha protesto, tinha cobrança, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe quando os resultados não vêm. Porém, o Linense, quando fez 1-0 aos 14 minutos do primeiro tempo, meu caro Wellington, abateu geral, jogadores, comissão técnica, o João Valim até, eu dizia na transmissão, que mostrou muito assim, como tivesse jogado a toalha, né? E aí veio, foi pro intervalo, coisa e tal. No início já do segundo tempo, a Inter sofreu a penalidade. Aliás, o França sofreu a penalidade. O que chamou muito a atenção, Wellington e amigos, foi que o França, ele pegou a bola, segurou e falou, eu vou bater o pênalti. Puxou a responsabilidade para ele. Quando, na verdade, poderia ter sido o Chumbinho, camisa 10, o Charles, que vem numa ótima fase, o atacante, camisa número 11, mas o França puxou a responsabilidade e aquilo que eu disse, né? Ele poderia ir ao céu ou ao inferno. Se ele perde ali, a cobrança ia ser muito grande em cima dele, né? Mas para a sorte dele, para a alegria da torcida leonina, ele acabou fazendo o gol de empate da Inter. Isso começou a reação da Inter, né? Depois teve uma belíssima cobrança de falta batida pelo Chumbinho, a Inter virou o placar 2-1, e já no finalzinho ali, quase aos 40 do segundo tempo, o zagueiro Oliveira, numa cobrança de falta espetacular, deu um chutaço e acabou dando a vitória para a Inter 3-1. E isso agora, todo mundo no sábado ficou na torcida para que a Portuguesa não deixasse o Votuporanguense somar pontos. Porque se o Votuporanguense somasse, seria o grande problema. A Inter correria o risco até de ficar fora da próxima fase. Mas, com a vitória da Portuguesa sobre a equipe do Votuporanguense, a Inter classificou antecipadamente, o que dá uma folga, uma tranquilidade para toda a comissão técnica e jogadores trabalharem durante a semana. A Inter enfrenta agora no próximo sábado, aliás, todos os jogos às 15 horas da tarde, às 13 horas da tarde, né, às 15 horas, a Inter encara o Taubaté, fora de casa, e agora pode ser que o técnico João Valim poupe alguns jogadores, ou não, ou jogue com o time completo até para entrosar mais. Vamos aguardar então. O importante é que a Inter está na próxima fase, viu, Wellington? E nós vamos continuar seguindo aí esse rumo aí da Inter tentando chegar à elite do futebol paulista. Uma ótima semana a todos, eu vou ficando por aqui e semana que vem tem mais. Um abraço! É isso aí, Silvio. Obrigado pelas informações direto da Inter, Barbosa, que venceu a primeira no Limeirão e, acima de tudo, uma vitória. A Inter vinha nesse desafio de não conseguir vencer em casa, fazia bons jogos fora de casa, mas no Limeirão, diante da sua torcida, não jogava bem. Conseguiu a vitória contra a Linense pelo placar de 3-1, de virada. Vamos mostrando os gols da partida enquanto a gente vai comentando. E a vitória não poderia vir em melhor momento. A Inter agora classificada para a próxima fase, que era a grande meta da equipe, né? Conseguir a classificação, estar entre os 8 para a próxima fase. A gente está vendo aí o terceiro gol da equipe da Inter de Limeira, que agora garantiu a sua vaga na próxima fase. Não veio em melhor hora essa vitória da Inter diante do seu torcedor em Limeira, né, Barbosa? Com certeza, Wellington. Acho que tudo ao seu tempo, né? Tudo ao seu momento. Não vinha fazendo gols, não vinha ganhando dentro de casa, só ganhando fora. Somando ponto fora, empatando, ganhando. Enfim, além da vitória, há de se de deixar bem claro, e foi mais gostoso, vamos dizer assim, que foi de virada, né? Então o time ganhando de virada dentro de casa, tiraram um peso estupendo das costas do treinador, dos jogadores. Então acho que foi merecida, a Inter jogou bem. Eu acho que agora tira essa estigma aí que não ganha em casa. E por aí eu acho que a Inter tá bem encaminhada aí. Bela vitória e foi um bom jogo. É isso aí, vamos ficar aí na torcida pela equipe da Inter de Limeira na próxima fase. Ainda tem a última rodada, né? Ainda vai jogar a Inter de Limeira, mas já consegue a sua classificação para a próxima fase da Série A2 do Campeonato Paulista. E o 15 de Piracicaba também entrou em campo, e o 15, Barbosa, não vem numa sequência muito boa de jogos. Perdeu para o Juventus, depois empatou fora de casa e agora perdeu também fora de casa para a equipe do Rio Claro. A gente até falava sobre esse jogo, né? Que seria um grande jogo entre Rio Claro e 15 de Piracicaba. E o 15ão perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do Rio Claro. Vamos aí ao único gol da partida, marcada pela equipe do Rio Claro.
que com essa vitória, Barbosa, não apenas venceu e conquistou os 3 pontos, mas também chegou à vice-colocação da Série A2. A gente já está vendo aí o gol da partida, o único gol, e o 15, né, que vinha fazendo uma excelente campanha. Nós vamos trazer agora o comentário do Gabriel Pittor, e eu conversava isso com o Gabriel hoje logo pela manhã. O Inter está deixando a peteca cair na reta final, né? Tem aquelas equipes que vêm mal, de repente na reta final sobe. O 15 de Piracicaba vinha bem e agora começou a dar uma caída. Mas, enfim, a equipe do 15 também está classificada e vai jogar a próxima fase. Vamos direto com o Gabriel Pittor, trazendo as informações do 15 de Piracicaba. Tá com você, Gabriel. Boa tarde, Wellington. Boa tarde aos que acompanham o RPTV Esporte desta segunda-feira. Chegando para contar do 15 de Piracicaba, que ontem perdeu por 1-0 para o Rio Claro no Chimitão. O 15 que agora não tem mais possibilidade de alcançar a liderança nesta primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 e jogará aí para ter o mando de campo na decisão das quartas de final. No último boletim que comentamos, né, do 15, falamos da classificação do time para as quartas e a luta pela liderança, já que naquela altura o 15, se vencesse o Juventus em casa, assumiria a ponta, que hoje está com o Água Santa, e também naquele período estava com o Água Santa. Mas o 15 acabou sendo derrotado em casa pelo Juventus, 2-1, um jogo nervoso, o 15 não atuou tão bem, e com 2 bobeiras no segundo tempo acabou perdendo este jogo. Além deste jogo contra o Juventus, o 15 fez mais 2 jogos até hoje. O 2-2 com o Votuporanguense na quinta-feira, também outra exibição não tão boa do 15. O 15 não tem conseguido, nesses últimos jogos, repetir a consistência defensiva que teve ao longo da competição. E aí foi até Votuporanga, também não se apresentou bem, mas conseguiu arrancar o empate ali na reta final, né? Um poder de reação interessante do 15 ali na reta final. E ontem acabou sendo derrotado pelo Rio Claro, fora de casa, por 1-0. O primeiro tempo foi equilibrado, difícil, o 15 até jogou melhor, teve as oportunidades, mas não saiu do 0-0. No segundo tempo, o Rio Claro voltou melhor, fez o gol com o Lucas Santos aos 5 minutos e continuou dominando, administrando bem o placar, então foi uma justa vitória do Rio Claro por 1-0. O 15 reclamou muito da arbitragem de Rodrigo Paes Domingos, e teve inclusive 2 jogadores expulsos por isso, o Gilberto Alemão e o Danilo Bueno. Então o 15 acabou perdendo a cabeça nesse jogo também contra o Rio Claro, nessa derrota por 1-0. A última rodada do 15 nesta primeira fase da Série A2 será no sábado às 3 da tarde contra o Atibaia. O Atibaia que tem jogado no estádio Décio Vita em Americana, mas esse jogo será em Piracicaba, lá no Barão. O 15 não consegue mais alcançar a liderança, como eu disse, tem 24 pontos, o Água Santa tem 28, mas precisa jogar para receber o mando de campo na decisão das quartas de final. Por quê? Porque se o 15 vencer, ele consegue alcançar até a vice-liderança, que hoje está com o Rio Claro, mas se ele perder, ele pode ser ultrapassado pela Portuguesa Santista e pelo Juventus. E se o 15 terminar em quinto na classificação desta primeira fase, ele joga o segundo jogo das quartas de final fora de casa, o que não é tão interessante. Então o 15 joga para ter o mando de campo nas quartas de final, na volta das quartas de final. E pode ser importante aí para o Inhoquim. O 15 que hoje estaria enfrentando a Internacional de Limeira nas quartas de final, se hoje o campeonato acabasse. A Inter que é a 6ª colocada. Tá certo, Wellington? Estas as informações do 15, que agora briga para ter o mando das quartas de final. Jogo importante no sábado, às 3 da tarde, contra o Atibaia, lá no Barão. É isso aí, Gabriel. Obrigado pelas informações aí, direto de Piracicaba. O 15, como a gente falava, Barbosa, vinha bem fazendo uma Série A2 maravilhosa. Nesses últimos jogos, deu uma caída de produção. É natural, Barbosa? A equipe vem muito bem e aí, de repente, dá uma caída, faz parte, ganhou aquela gordurinha, vamos dizer assim, no começo e tal, com o bom desempenho, ou não? Chegando na reta final, aí sim que tem que crescer mais e mais para a próxima fase. Como que você analisa esse momento do 15? Eu acho que é natural, porém não deveria ser, porque dá uma sensação de comodismo, né? Vamos dizer assim. Mas o 15, ele perdeu como não podia perder. Eu sempre deixei claro aqui que são 2 times que o outro 15
deveria ter dificuldade de ganhar, tanto fora como dentro de casa, é Água Santa e Rio Claro. São 2 times aí que, na minha opinião, no campeonato, correm o risco aí de chegar na final e fazer uma final, e olha lá se não, né, os 2 times aí não chegar ao título. Mas o 15 é natural, mas não poderia ser. O 15 ainda tem jogos aí, eu acho que vai dar uma reagida e o técnico vai dar uma chamada na galera lá, porque não pode acontecer. Vamos rapidamente à tabela de classificação da Série A2. Após a 14ª rodada, o líder ainda segue sendo o Água Santa, mesmo com a derrota na última rodada. O Água Santa, que nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e ganhou 2, mas ainda assim é o líder. O Rio Claro assumiu a 2ª colocação com 27 pontos, o 15 caiu para a 3ª, Português Santista é a 4ª colocada, Juventus é o 5º com 22 pontos, e depois na 6ª colocação aparece ali a Inter de Limeira com 20 pontos, permanece na 6ª colocação. O Taubaté é o 7º com 18 pontos, Santo André é o 8º com 18 também, e a Portuguesa, olha só, Barbosa, a gente falava algumas rodadas atrás da Lusa, né, que estava ali beirando a zona do rebaixamento, e a Portuguesa engatou a 5ª marcha ali, veio na arrancada nessas últimas rodadas, em 5 partidas, venceu 4 e perdeu apenas 1. Com isso, já aparece ali na 9ª colocação com 17 pontos. E detalhe, na última rodada, ela vai enfrentar a equipe do Santo André. Esse jogo vai ser lá no ABC. Porém, se a Lusa vencer, ela classifica para as 8ª de final da Série A2. Que arrancada da Lusa, né? É uma ótima arrancada. E além de tudo isso daí, Wellington, eu acredito que ela corre o risco sério de não cair mais. Se ela ganhar ou empatar com o São José, ela vai escapar. Santo André, né? Santo André, desculpa. Pode até não chegar, subir mais a tabela, mas pelo menos escapa da degola. Não, a da degola ela já se livrou, agora está brigando para conseguir a vaga na próxima fase, e a gente torce pela Lusa, como a gente sempre fala aqui, por toda a história. Vamos voltar à tabela de classificação? Coloca aí para a gente novamente. 10º lugar é o Votuporanguense. Atibaia, 11º, São Bernardo, 12º, Nacional, 13º, Sertãozinho, 14º, e agora 2 equipes bem tradicionais no futebol paulista estão na zona de rebaixamento. Na 13ª colocação, na 15ª colocação com 13 pontos, a gente tem ali o Linense, e na lanterna a gente tem a equipe do Penapolense, que está na última colocação. Vai brigar agora na última rodada para fugir aí da Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos seguir acompanhando, chegando... Agora é a fase de mais emoção, né, Barbosa? Agora... Nos estaduais, né? Agora é o coração na chuteira e o suor sangue, porque senão, meu irmão... Agora é como diz, agora é como diz aquele jargão, agora é bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Aí, Vamos falar agora do jogo do Brasil, Barbosa. No sábado enfrentou a equipe do Panamá, jogo amistoso. Vamos mostrar os gols da partida. O destaque do Brasil pelo gol foi o Lucas Paquetá, jogou com a camisa 10, responsa ali. Moral, hein? Moral, pegou a camisa de número 10, apareceu bem e fez o gol, porém o Brasil sofreu empate pouquíssimos minutos depois, cobrança de falta. Estava impedido. Repete aí pra gente, Arthur, o lance do gol do Panamá. Adianta um pouquinho aí no gol do Panamá pra gente debater aqui. E depois até coloca um pause, se der ali pra gente ver aquela outra câmera, né? A outra câmera que fica melhor pra gente ver. Aí, ó. Olha lá. Impedidíssimo. O lance difícil, né, Barbosa? Tem, né? O lance do Bandeira que tá ali na linha. Nossa senhora, então ele tava vesgo, é cego. Amanhã a equipe do Brasil enfrenta, olha lá, bem em câmera lenta agora. Realmente é um lance muito difícil. Mas, Barbosa, polêmicas à parte, o que você achou do rendimento do Brasil, que entrou em campo com entrou com um time misto, né? O Ederson no gol. Estou lendo aqui para vocês a escalação do Brasil. O Ederson no gol, Fagner, Militão, Miranda e o Telles. Depois, Arthur, Casemiro, Lucas Paquetá, Richarlison, Firmino e Coutinho. Não é a equipe principal do Brasil, mas assim, não é. Você acha que é uma equipe para empatar com o Panamá? Com todo o respeito, claro, à seleção panamenha? Eu vou te falar uma coisa, esse laboratório que o Tite fez assim, vamos dizer, era para ter, obviamente que teve o mérito do goleiro que pegou 2, 3 bolas ali do Brasil, que se não fosse ele teria feito 3, 4 gols. Mas, pelo futebol em si,
pelo peso da camisa, por ser o adversário quem era o Panamá, cara, eu, na minha concepção, não gostei, foi um jogo fraco. O único jogador que correu ali e jogou com seriedade foi Militão e o Casemiro, porque o resto tava como se estivesse jogando uma pelada no final de ano. Sinceramente, não gostei. E amanhã o Brasil enfrenta a República Tcheca, mais um amistoso aí, mais uma oportunidade para esses jogadores, para esses atletas mostrarem o seu futebol. Lembrando que tem Copa América esse ano, que vai ser aqui no Brasil. A gente fala da pressão em cima do Tite, pelo rendimento na Copa do Mundo, por tudo que aconteceu. E a Copa América será no Brasil. Ele está fazendo esse laboratório para ver mais jogadores de perto, né? Você acha que desse, vamos colocar, laboratório que o Tite está fazendo, quais jogadores que você acredita que tem condição de estar na Copa América agora em 2019? Tirando os titulares, né? Que é o Miranda. São os principais, o né? Alisson, goleiro, enfim. Eu acho que daí, dessa galerinha aí que jogou ontem lá, o Firmino, o Coutinho, o Casemiro, Paquetá. Agora, não sei, eu acredito que o Tite não vai querer fazer um laboratório em plena competição, porque senão ele vai se dar mal, tá? Agora, se manter a base dos titulares, mais essa molecada aí que tem condições de fazer um jogo e se manter como reserva de primeiro nível, vamos dizer assim, eu acho que o Brasil tá no caminho. Mas tem que jogar bola. A Copa América, se o Tite não abrir o olho, tomara que eu esteja errado. Se ele perder a Copa América dentro do Brasil, ele cai. Pressão em cima do técnico Tite. Nós vamos para um rápido intervalo, Barbosa. E na volta tem Série 1 do Campeonato Paulista. E nós vamos para o intervalo ao som de um sonoro aleluia para comemorar a vitória do São Paulo sobre o Ituano. Daqui a pouquinho estamos de volta. Merece, né? Todo mundo quer uma vantagem na hora de comprar o carro, mas só a Chevrolet te dá duas vantagens. É a dupla vantagem Chevrolet. As melhores condições para você rodar com seu Chevrolet zero agora. Onix 2019 com parcelas de 599 e taxa zero. Cruz Turbo com taxa zero em 36 vezes e ainda pagamos tabela FIP no seu usado. Isso mesmo, juros zero em 36 vezes e tabela FIP no usado. Uma é bom, mas ter duas vantagens é melhor ainda. Dupla vantagem Chevrolet. Vem pra Chevrolet. RPTV Auto News, um programa com dicas e curiosidades do mundo do automóvel. Além disso, você pode divulgar o seu estabelecimento para mais de 3 milhões de habitantes. Entre em contato 19 3408 6464. Um representante vai até você. RPTV Auto News. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota.
Volta com a RPTV Esportes, trazer para você da Série A1 do Campeonato Paulista, também teve o torneio do interior. Tivemos 3 jogos que abriram a primeira etapa, né, que são jogos de ida e volta. A equipe do Botafogo empatou com o Oeste. A Ponte Preta venceu fora de casa a equipe do Bragantino e o Guarani joga hoje às 5 da tarde contra o Mirassol, lá em Mirassol, né? Não deu para classificar para a próxima fase, falando das equipes aqui da nossa região, mas pelo menos o torneio do interior é importante, né? A Ponte Preta já foi muito bem no ano passado, é importante que as equipes, pelo menos no torneio do interior, consigam o título, né? Ah, com certeza, vamos brigar, né, para não ter essa tristeza, né, de não ter ido mais além no campeonato. Mas eu acredito que vai servir aí para o pessoal ver onde errou, por que errou, no momento que errou. Eu acho que a Ponte leva esse título, vamos dizer assim. Bicampeonato do interior aí. Vamos torcer aí para as equipes aqui da nossa região. Vamos falar agora da fase de quartas de final do Campeonato Paulista da Série A1. A equipe do Palmeiras enfrentou o Novo Horizontino fora de casa e deu empate. Jogo também que foi marcado por muita polêmica. Estamos vendo aí o primeiro gol da equipe do Novo Horizontino. O nosso querido Fernando Praz bateu roupa ali. O jogador do Novo Horizontino estava bem posicionado e depois ali conseguiu fazer o gol. Detalhe, aí a gente já está vendo o Klaus, que é aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, foi o árbitro da partida. Inclusive o Klaus vai estar na Copa América. Vai estar representando a nossa região na Copa América. Ele apitou esse pênalti, né? Houve muita reclamação por parte dos jogadores, comissão técnica do Palmeiras, né? E aí a gente já está vendo o gol do Arthur, mas eu vou pedir que o nosso Arthur, o Arthur do Palmeiras fez o gol, e o nosso Arthur vai reprisar agora o lance, né, que gerou tanta polêmica, que os jogadores reclamaram tanto, porque o Palmeiras, ano passado, teve aquela polêmica da final com o Corinthians e ficou naquela guerra com a Federação Paulista. E nesse jogo eu acho que foi totalmente desnecessário. Pênalti claríssimo. Houve muita reclamação, mas ficou a mesma coisa. Aquele tom de ameaça, a federação é isso, o quê, tal. Enfim, fato é que o juiz assinalou o pênalti, o jogador cobrou e o Paz acabou defendendo. Aí a gente está vendo de novo o lance. Olha lá. O Klaus vai lá no VAR, assinala e marca. Agora a gente vai ver o replay, olha lá. Aí, ó. Desnecessária reclamação, pênalti claríssimo. A regra, como diz já o nosso querido Arnaldo, a regra é clara. A bola bateu na mão, fora, longe do corpo, né, e obstruindo a passagem da bola, o juiz pode assinalar o pênalti. O Klaus, na minha opinião, assinalou muito bem, né? E marcou o pênalti para a equipe do Novo Horizontino, que desperdiçou a oportunidade, a chance de ampliar para 2-0, e aí dificultaria bastante para a equipe do Palmeiras. A gente está vendo aí o Borja, né, que está cada vez mais se tornando especialista em perder gol feito. Olha lá, perdeu mais um. Eu vou tomar a liberdade de corrigir. Perdeu a oportunidade, não. Fernando Praz pegou o pênalti muito bem pego ainda, hein? Pela maneira que o atleta do Novo Horizontino bateu, a bomba que ele soltou o pé com vontade... Muito bem pego esse pênalti. Ele se redimiu, né? Porque Sim. O lance do gol do Palmeiras, né? Olha lá, a gente vai ver agora de novo o lance da defesa do Praz. Ele se redimiu, porque no lance do gol do Novo Horizontino... Ele bateu roupa, deixou no pé do jogador. Bola fácil de pegar. Olha lá. Pulou... Foi muito bem. Eu acho que foi bem. Vamos ver naquela câmera de trás, dá pra ver um pouco melhor. Olha a pancada com o cara. Pode deixar seguir, Arthur, deixa seguir, que a gente vai ver a câmera que pega de frente, né? Ah, não pegou. Mas vendo de frente o gol, eu achei que a bola não foi tão no canto, né? Ele bateu forte, bateu bem, mas não foi tão no canto, né? Os goleiros jogaram bem, tanto o Novo Horizontino também, você vê essa jogada aí, pegou várias bolas, pegou bem. O Palmeiras desperdiçou algumas chances, mas assim, no contexto geral, faltou do Palmeiras... Mérito do Novo Horizontino? O que você acha? Eu acho que foi mérito do Novo Horizontino segurar o Palmeiras. Porque, que nem eu acabei de falar agora, o goleiro do Novo Horizontino pegou bolas que, se é o outro goleiro, talvez tivesse tomado o gol. Fernando Praz tem a parcela aí de culpa no primeiro gol, se redimiu no pênalti. Eu acho que o Palmeiras não jogou com aquela gana que vinha jogando. Porém,
tomou um empate, o Novo Horizontino poderia e merecia, talvez até ganhe o jogo, mas o empate tá bom para os dois. Foi um belo jogo. E agora na terça-feira, né? Mais conhecido também como amanhã, né, Barbosa? Terça-feira também. Depois de segunda, terça. Conhecido como amanhã, a equipe do Palmeiras vai enfrentar em casa o Novo Horizontino, vai decidir a vaga para a semifinal diante do seu torcedor. Outro jogo que aconteceu no sábado, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, foi entre Santos e Red Bull. Placar de 2-0 para a equipe santista, destaque para o Carlos Sanches, uruguaio, que fez o gol na partida, e também o Pituca. Diego Pituca fez o segundo gol da equipe do Santos. Vamos aí passar para vocês os gols. O primeiro gol, impedido, o juiz contou também com o VAR, mais uma atuação do VAR. O Diego Pituca fez o gol, mas o juiz anulou. Depois, o Carlos Sanches, nessa cobrança de falta, a bola não desviou ninguém, entrou no fundo da rede. E aí o Pituca, que já tinha feito um gol, mas que não valeu, agora fez um que valeu. Estava fazendo também um bom campeonato paulista, o Diego Pituca. Joguei com o Pituca no Brasil, no Brasília de Águas de Lindóia. É mesmo? Jogamos lá, ele era lateral esquerdo. Fiquei muito contente de vê-lo aí tá bem. Despontando, jogando muito bem na equipe do Santos. Né? O Santos que está com esse imbróglio, né? Estava com esse imbróglio da questão de salários e etc. Foi para campo contra a equipe do Red Bull, que tinha feito a melhor campanha da primeira fase, e conseguiu a vitória, e agora meio que encaminha, né? Lógico que vai decidir em casa no Moisés Lucarelli a equipe do Red Bull, vai jogar no seu campo, mas eu acho que a situação do Santos talvez esteja um pouco mais tranquila. Eu acredito que o Red Bull não vai dar muita moral pro Santos não, hein? Aqui, vamos dizer, em casa, né? Mas ele vai dificultar bastante pro Santos, mas como o Santos vem fazendo um bom campeonato, independente de salário atrasado ou não, o técnico sendo parceiraço dos jogadores aí, eu acho que não tem necessidade deles afrouxar a corda, como se diz, na reta final. Porém, o Red Bull não é bobo, tá um belo campeonato, uma das equipes que fez o campeonato do interior aqui da região, um ótimo campeonato, não vai ser fácil para o Santos não. Pode até ganhar, só que o Red Bull não vai entregar de graça essa vaga não. O Santos jogou muito bem na partida de ontem, Victor Ferraz, o Rodrigo, né, que é um dos grandes nomes da equipe do Santos, jogou muito bem, foi para cima. A gente está vendo aí uma jogada que ele fez, deu um elástico para fora, sei lá o que ele fez ali, né, mostrando toda a habilidade que ele tem. E a equipe do Santos, né, chegando aí nas quartas de final, não vinha fazendo bons jogos nas últimas rodadas pela fase de grupo, mas os jogadores estavam comprometidos em jogar bem, apesar da questão administrativa do Santos. Os jogadores se comprometeram a jogar bem e venceram pelo placar de 2-0. E agora o Santos vai decidir contra a equipe do Red Bull. Esse jogo vai acontecer vai ser amanhã também às 20 horas. O jogo acontece no Moisés Lucarelli. Outro jogo das quartas de final foi entre Corinthians e Ferroviária, ou melhor, entre Ferroviária e Corinthians, 1-1, e mais uma vez Gustavo Gol salvou a equipe do Corinthians. Vamos aí aos gols da partida. O primeiro gol... O Cássio não viu nem de onde veio esse pombo sem asa aí. Mas quem estava no gol era o Walter. O Walter sofreu esse... Foi um belíssimo gol, né? Bateu muito bem na bola e depois o Gustavo Gol, né? Olha, pegou pancada no meio da rua. O famoso pombo sem asa, né, o Barbosa? Com certeza. A bola pegou aquela curva, né? O Diego Matheus, o lateral da equipe da Ferroviária, chegou bem ali no campo ofensivo, bateu bem na bola, fez aquela curva para fora e fez o gol da partida. Depois, o Gustavo já no segundo tempo. Os acréscimos já. Não estava nos acréscimos. 42, mais ou menos, 42, né? Acabando o jogo. Escapou da derrota o Corinthians, hein? E aí, Barbosa, a gente segue a mesma linha do que foi o jogo do Palmeiras? Foi a Ferroviária que soube conter a equipe do Corinthians? Ou faltou da equipe do Corinthians, né, a Alvinegra, se impor mais no jogo e conseguir a vitória contra a equipe de Araraquara? Eu acho que a Ferroviária ela se impôs diante do Corinthians, até pelo fato de estar jogando dentro de casa. O Corinthians sentiu muita falta do Fagner, que foi chamado para a seleção às pressas, no lugar do Daniel Alves. E, enfim, o Corinthians não jogou o que vinha jogando, o que sabe jogar, que vem apresentando, mas levou sorte. Já no finalzinho do jogo,
o Gustavo fazer o gol do empate lá, levaram sorte. E o Corinthians, no jogo de ontem contra a Ferroviária, não criou muito, né? Jogou com a sua equipe principal, o Cleison, Sornossa, o Urso, o Pedrinho foi titular na partida, o Wagner Love comandando as ações ofensivas, o Ralf protegendo ali a zaga, ou seja, o Corinthians estava com a sua equipe, com a sua equipe principal, exceto o Fagner, né, que desfalcou, jogou o Michel, mas o Corinthians não rendeu, não criou tantas oportunidades, né? A equipe da Ferroviária conseguiu o gol com o Diogo Matheus, um chute de longa distância, mérito do jogador, que inclusive está fazendo uma excelente Série A1 do Campeonato Paulista, mas o Corinthians não se impôs tanto, né? E você acha que no jogo de volta agora na Arena do Corinthians, a Ferroviária vai tentar novamente conter o Corinthians, vai se retrancar, ou qual vai ser a postura da Ferroviária? Não acredito não, embora ela tenha jogado bem dentro de casa, perante sua torcida, fez a lição de casa, saiu na frente, empatou, tomou um empate no finalzinho do jogo, mas, cara, dentro da Arena Corinthians, sinto muito, mas não vai ter chance. Sabe se não vai dar? Os caras vão vir babando, né? Os caras têm que apresentar para a torcida uma vitória convincente que não teve aí no jogo de ontem. Vamos aguardar esse jogo de volta, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Eu acredito que a Ferroviária, tanto Ferroviária quanto Novo Horizontino, na minha opinião, vão dificultar a vida tanto do Palmeiras quanto do Corinthians. Principalmente a Ferroviária, que fez uma boa primeira fase, é uma equipe aguerrida, é uma equipe competitiva. Eu acho que vai dar trabalho sim, mas claro, caiu na arena ali, a gente sabe que a torcida... isso também, Barbosa, influencia muito, né? O jogador, por exemplo, da Ferroviária, né? É um ambiente completamente diferente, né? Ele empatou com o Corinthians em casa, diante da sua torcida. Depois ele vai para Itaquera, com toda a torcida do Corinthians empurrando, cantando, mexe um pouquinho com o atleta, né? Se também nesses dias de preparação aí o treinador não souber trabalhar a cabeça do atleta, ele chega lá na hora e, como diz na gíria do futebol, treme na base, né? Treme, mas isso daí, como você colocou muito bem, só que isso aí dá o direito dos jogadores da Ferroviária também achar que pode. A gente pode ganhar, pode tirar o Corinthians da próxima fase se a gente fizer um pouco mais do que a gente fez dentro de casa. Ou seja, a Ferroviária, muito bem dito por você, não vai dar vida fácil para o Corinthians. Tudo pode acontecer, até mesmo porque, se vocês pegarem as imagens aí de arremate do ataque do Corinthians, não foi aquela grandeza. Bola para cima do travessão, bola para o mato, enfim. Vai ter que mexer. Agora, se bobear, como diz o nosso Muricy, a bola pune. Exatamente. Vamos ver como que vai ser essa partida de volta entre Corinthians e Ferroviária. E agora vamos falar do São Paulo, Barbosa. Venceu pelo placar de 2-1. 2-1 para a equipe do São Paulo contra o Ituano. Vamos aos gols da partida. Brilhou o garoto Igor Gomes, fez 2 gols na partida. Até no começo da partida o Igor não estava muito bem. Vamos mostrando os gols enquanto a gente vai comentando essa partida. Daqui a pouco o Igor aparece, faz o primeiro gol, depois conseguiu no segundo tempo fazer o segundo. Foi o grande destaque do jogo de ontem. E o São Paulo, que adotou uma tática completamente diferente, entrou com a garotada no jogo de ontem e parece, no meu ponto de vista, né, que deu certo. Teve esse gol aí que foi anulado, né, que estava impedido, né, segundo o árbitro da partida. E depois, Barbosa, o Nanico, o anão, o Morato, 1,60 m. O Morato fez o gol da equipe do Ituano. Eu acho que foi falha do Volpi. A bola estava muito mais para ele. Com certeza. Ele falhou nesse gol. Mas o São Paulo venceu, no meu ponto de vista, até que convenceu, porque jogou bem. E o detalhe, um time completamente reformulado. O Hudson foi para o lado direito, jogou como lateral. Muito bem, jogou muito bem como lateral. Depois nós tivemos na entrada do meio de campo ali outro garoto, que é o Luan Santos, que fez dupla com o Lisiero, que jogou muita bola no jogo de ontem. Depois no meio, Antony, Igor Gomes e Everton Felipe, né? E na frente o Pablo, ou seja, uma equipe completamente diferente do que a gente vinha vendo, né, no São Paulo, mas que no meu ponto de vista surtiu efeito e foi o melhor jogo do São Paulo em 2019. Wellington, vou te falar uma coisa, eu volto a repetir, para mim venceu, mas não convenceu.
teve lá os seus lampejos, teve uma vitória, beleza, mudou. A dinâmica do jogo foi outra? Foi. Agora eu quero destacar, além do Igor, que fez 2 gols, eu quero destacar um jogador ali que foi primordial, foi muito importante e não apareceu para a torcida, e sim para o time. Me lembrou o Alexandre, que era do Rio Branco, 7-9, e o Mineiro. Jogou para a torcida e não apareceu. Olha, eu tô aqui, é eu. Não, o Luan. Eu vi o Alexandre e o Mineiro jogando ontem com a aparência até física dos dois, Mineiro e o Alexandre, que foi o Luan. O moleque jogou demais, cara. Falando dessa equipe que entrou em campo, né, principalmente do meio-campo, né, onde o São Paulo teve um domínio muito grande, tanto o Luan quanto o Lisieiro tinham uma mobilidade, uma saída de jogo que o São Paulo não vinha tendo há muito tempo. Facilitou, né? A saída de bola, facilitou. Tanto o Reinaldo para a esquerda e o Hudson pela direita, os caras saíam com uma facilidade monstro. Porque tinha ali o Luan e o Lisieiro que davam o combate na hora certa, roubava a bola, coisa que infelizmente era papel do Hernanes. O Hernanes não está bem, está com problema físico, está com dificuldade de voltar à boa forma da última vez que ele passou pelo São Paulo. Enfim, São Paulo jogou, ganhou, para mim não convenceu. Se continuar nessa pegada, se o Cuca, aliás, uma informação, acho que você deve estar até sabendo, o Cuca não ia voltar, ele ia voltar dia 15, agora dia 2 ele assume. Ele vai antecipar a vinda dele, vai assumir antecipadamente o São Paulo. Se vier nessa postura, manter esses garotos, São Paulo começar a jogar, voltar a jogar bem, aí sim, aí a gente tem que tirar, dar a mão à palmatória, só que eu vou falar uma coisa aqui, a caixa de Pandora vai abrir ainda. Olha só, vamos ficar aí na expectativa e ver o que vai acontecer no São Paulo, que joga na quarta-feira em Itu, jogo de volta, decisão contra a equipe do Ituano. A RPTV Esportes está chegando ao fim. Mais uma vez, Barbosa, obrigado pela presença, obrigado por ter participado mais uma vez do nosso programa, viu? Obrigado ao seu Hélio, a todos boa semana, bom trabalho e, se Deus quiser, até semana que vem. É isso aí, pessoal. A RPTV Esportes está chegando ao fim. Fique agora na programação da RPTV com o Auto News com o nosso querido amigo Jonas Aguiar.